Chegando agora na semana de conversar sobre o elemento da terra, filha do elemento fogo. Então, vamos começar falando sobre o movimento de energia, né, que existe nesse elemento, como a gente falou nos vídeos anteriores, né, onde a madeira tem a energia de expansão, o fogo tem a energia de ascensão com expansão no alto, e agora a terra. A terra, ela tem um movimento que, na verdade, é um movimento cíclico, né? Ela faz ali uma movimentação, uma transformação. Então a terra, eu comentei aqui no vídeo do elemento do fogo, que seria um elemento que eu poderia fazer um vídeo sobre ele agora, ou eu poderia fazer um vídeo sobre o metal, né? Então por que essa diferença? Eu decidi fazer o vídeo da terra. Porque a terra, ela, na questão dos 5 movimentos, ela não é um movimento específico de ascensão, de expansão, descendência. O que ela é? Ela é um movimento de transformação. Então ela está presente em todos os elementos. Quando eu saio da minha energia, do meu movimento madeira e desloco, né, vou gerar ali a energia do elemento fogo, a terra está presente fazendo essa transformação da energia. Ou seja, não tem uma energia de expansão que, né, magicamente ali no estalar de dedos se transforma numa energia de fogo. Eu tenho uma transformação ali que vai acontecendo até virar energia de fogo. E a Terra está presente nessa transformação. E ela está presente em todas as transformações dos elementos. Por isso que na visão dos 5 movimentos, a Terra ela faz uma localização ali, né, na questão do centro. A gente teria, né, os elementos de madeira, fogo, metal e água, e a terra no centro. Por que a terra no centro? Porque ela está presente em todos os movimentos, né? Então, por isso que a terra ela é um elemento muito importante, muito interessante, né, a gente está tratando. Inclusive, algumas escolas aí até defendem, né, que a gente pode tratar qualquer elemento através do elemento da terra, já que ele faz parte de todos os elementos, né? E aí, entrando no mais convencional, que é o que a gente vê hoje em dia, né? Muitas escolas não falam desses movimentos de cada elemento, a maioria fala só dos elementos em si. Então, na questão do elemento, a Terra, se ela ficasse no centro, ela não estaria fazendo parte do ciclo de geração, que é o ciclo mãe-filha que a gente comenta, né? Então, quando surgiu essa teoria dos 5 elementos que veio depois da questão dos movimentos, a Terra saiu do seu local ali do centro e passou a ser a filha do fogo. Então agora a gente tem um círculo onde a gente vai ter um elemento gerando o próximo elemento. Então aí a Terra passou a ser filha do fogo, né? E quais são as características que o elemento da Terra trazem para a gente? Uma das principais que a gente já comentou aqui é a transformação. Então a Terra ela tem a energia de transformar as substâncias no nosso corpo. Então, por exemplo, para poder formar o sangue, eu preciso da energia dos alimentos. A terra transforma. Sintomas que eu possa ter de umidades presentes dentro do meu corpo. A terra é responsável por transformar. Massas, nódulos que aparecem dentro do meu corpo. A terra falhando em transformar junto com a madeira falhando em transportar, né, em deixar fluir ali, parando o fluxo, acontece aquele acúmulo, a terra não transforma, aquilo se transforma em alguma massa, porque está ali parado sem ser metabolizado, digamos, né? Então é uma função muito importante da terra, transformar, né? Uma outra função importante da terra é a sustentação, né? O que é isso? É mais ou menos assim. A sustentação é como se fosse o nosso tônus muscular ou também as posições que a gente tem de alguns órgãos e vísceras. Então, por exemplo, a gente tem uma pitose ali, né, uma queda, né, na estrutura, é porque a terra não está sustentando. Então, mais comum, por exemplo, a gente começar a ter queda, né, na região muscular, queda, a questão da olheira que aparece, a própria musculatura mesmo, né, começa a ter ali uma queda. Tem gente que às vezes vai ter ali um órgão que é mais baixo, né, uma questão ali que ele perdeu a altura que ele deveria ter na sua estrutura anatômica e teve uma queda. Isso são situações em que o baço tem que estar sustentando. O baço que eu falo aqui, na verdade,
a Terra, né? A Terra tem que estar sustentando, é a energia de manter tudo no seu devido lugar. E isso inclui manter o sangue dentro dos vasos sanguíneos. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma situação onde a pessoa sangra muito fácil, qualquer torque, qualquer pressão um pouco mais forte, a pessoa já marca aquela região, a gente pode começar a pensar que ela tem uma deficiência no elemento da terra e aquele sangue extravasa muito fácil. Aí geralmente o pessoal vai pensar aí, né? Ah, então quer dizer que quando eu tenho muito estresse, muita raiva, né? Eu guardo aquilo para mim, não coloco para fora, aparecem umas ronchas na minha pele. É a minha terra que está em deficiência? É, não deixa de ser ali um elemento da terra. Só que o que desencadeou essa deficiência da terra ali, ou o que parou, né, bloqueou ali a função da terra, foi a madeira, né? Nesse caso aí, que eu tive um estresse, né? O estresse é um sintoma de que a madeira entrou em desequilíbrio por uma estagnação, uma elevação ali, e essa energia da madeira invadiu a terra e bloqueou ela de funcionar. E aí o sangue extravasou. Então aí foi um sintoma da terra, mas a raiz estava na madeira, né? Isso aí, quem estuda, né, a acupuntura vai entender o que eu estou falando aqui. Né? Coloquei aí só para dar uma luz também, né, nessa questão. Outra função, né, ou característica que a gente vai encontrar na Terra como eu falei aqui um pouquinho antes, né, escapuliu, mas o Zang, órgão da Terra, é o baço e o pâncreas, né? Seriam dois órgãos, mas que na medicina chinesa a gente considera um órgão só. Né? E o órgão Yang, Fu, né, a víscera, que vai estar acoplado, vai estar associado ao baço no elemento da Terra, vai ser a víscera do estômago. Então, o baço, o pâncreas e o estômago são responsáveis, né, por a nossa característica alimentar. Então, tudo que a gente come, que é digerido, a energia que a gente extrai dos elementos, né, o Gu Qi, a energia dos alimentos, é uma responsabilidade do baço, né, do baço pâncreas e o estômago, né, fazendo a digestão junto. Outra característica, né, o tecido que a terra controla é o tecido muscular. Quando eu falo tecido muscular, eu não me refiro tanto à questão do movimento muscular, eu me refiro ao tônus muscular, ou seja, você pegar lá na musculatura do seu paciente, enfim, e você sente que ao fazer uma certa pressão, o músculo tem resistência, ele não se permite ser apertado de uma forma tão fácil, né? Ele tem uma certa resistência ali, isso é o tônus muscular. Não sei se vocês já pegaram alguém para apertar, brincando, né, tal, e quando você apertou a pessoa parecia uma esponja, né? Você apertava e a mão ia entrando e é uma coisa assim meio mole, meio flácida, por mais que a pessoa não fosse gorda. Então ali a gente vai ter uma questão de um tônus muscular reduzido, né? O músculo não tem essa resistência, né, natural dele, né? Tá faltando tônus, não é, né, tanto a questão de força, apesar de estar, né, assim, muito junto, mas a gente está falando do tônus muscular. Eu entrei nesse ponto porque no elemento da madeira que eu conversei com vocês em outro vídeo, eu falei que o tecido da madeira são os ligamentos e os tendões. Mas em algumas literaturas, alguns autores, né, trazem que o músculo também faz parte do elemento da madeira. E aí eu já não estou mais falando do tônus muscular. Aí agora eu estou falando de movimento muscular. O que gera, né, movimento é a madeira, né? Ela que vai estar caracterizada com isso daí. O que dá força, tônus muscular é a terra. Então, quando alguém, por exemplo, quero ganhar peso, né? Quero ganhar massa muscular, eu preciso ter uma terra que funcione bem, uma terra com um bom tônus, né? Para ter essa condição de ter força, ganhar massa, ganhar peso, né? De forma saudável. E, por exemplo, também uma pessoa que ganha peso muito rápido, não muito saudável, né? E a gente conversa sobre as gorduras, né? A obesidade em si, é a terra também que não está conseguindo transformar todo aquele alimento que não é ideal, né? Ou a sua terra tem uma deficiência e não consegue transformar aquela umidade que o seu corpo está colocando para dentro, né? E aí, uma outra característica já da Terra, que eu estou conversando aqui com vocês, soltei várias vezes, vou explicar, é o clima da Terra. Seria o clima
úmido. A umidade, ela é um clima que a Terra tem afinidade, né? Então, quando a gente está em presença de um clima úmido, a nossa Terra é quem tem que trabalhar mais ali para poder resolver aquela umidade que está em constante tentativa de invadir o nosso corpo, né? Se ela passar o ETI, né, e tal, e entrar, a Terra é que tem que transformar, ok? E aí, já que eu falei do clima, da umidade, eu vou falar da estação, né? A estação da Terra, ela não tem uma estação assim bem definida, porque como eu falei no início, ela faz parte de todos os elementos, então ela vai fazer parte também de todas as estações. E aí então a Terra, ela é a transição das estações, né? A gente pode chamar de canícula, né? Então são, se eu não me engano, 38 dias, né? Alguma coisa assim, 72 dias, são 72 dias de tempo, né? De uma estação, verão, inverno, primavera, e no meio termo ali, né, metade dessa distância, né, ali dos 72 dias, começa a ter essa transição. Então, ali do meio desses 72 dias, 9 dias antes, 9 dias depois, eu tenho esse espaço de transformação ali. Eu estou saindo de uma estação, entrando em outra estação, e nesses 18 dias eu estou tendo ali uma transformação, né? Então, a estação da Terra vai ser a canícula. E muita gente pode vir a sofrer, por exemplo, na questão da umidade, com a mudança de tempo repentina, né? Porque eu estou num ambiente ali, sei lá, seco, né? Seco e quente, né? Alguma coisa assim. E aparece uma chuva, de repente, clima úmido, frio. Então, aquela mudança do clima ali que aconteceu também vai influenciar no meu corpo. Ou seja, mudança de clima, transformação, se a minha terra não estiver 100%, eu posso sentir a alteração daquele clima no meu corpo e aí eu vou desenvolver algum sintoma em relação a isso, ok? Outras características do elemento da terra, ela vai se mostrar, ela vai se abrir na boca, né? Então, a parte de gengiva, a parte de lábios, são partes que a gente pode olhar e ter ali uma noção de como está esse elemento da terra, se está muito ressecado, se está arroxeado, se está azulado, enfim. Situações que podem acontecer nessa região, né, sangramento, e a gente vai estar ligando a região ao elemento da Terra, ok? Outra característica que a gente tem na Terra seria a sua cor, né? A cor da Terra é o amarelo. Então, a gente passar por situações onde essa cor ali mais amarelada fica presente, a gente vai ter ali, vai poder pensar, essa Terra aí está querendo me mostrar alguma situação, né? Uma outra questão, outra característica da terra é o seu sabor, né? O sabor da terra é o sabor doce. Então é muito comum a gente ter essa, por exemplo, necessidade do sabor doce. Se eu tenho necessidade é porque o meu elemento está falando, eu estou em deficiência, eu preciso de um doce para eu poder me tonificar, né? Para eu poder ali me nutrir. Só que qual é o problema? O doce que o nosso elemento pede, que o nosso corpo pede, é um doce natural. E o que a gente faz? A gente dá um doce artificial com muito açúcar. Então a gente vai logo para os sorvetes, chocolates, bolos com coberturas e recheios, né? Então ali passa a ser um doce, né? Que não deixa de ser doce aquilo ali, para dar uma tonificada, só que é um sabor ali que é muito doce para o baço e também traz consigo muitas vezes a presença da umidade que prejudica o baço. Então, se a gente pensa, por exemplo, ali a questão do sorvete, um picolé. Você acaba de almoçar e vai tomar um picolé. Então, se você acabou de almoçar, toda a sua energia está voltada ali para a transformação daquele alimento. Eu tenho que aquecer o meu estômago para poder digerir aquilo ali e extrair a energia. E aí o que eu faço? Picolé para dentro, sorvete para dentro. Eu resfrio o que eu estou querendo aquecer. Eu jogo, né, um laticínio, que é uma presença de umidade ali dentro. Então eu prejudico demais, né, a função do meu baço. E aí eu entro numa característica, por exemplo, de que uma outra situação, né, que o baço é presente, a função dele ali, é dar energia para os 4 membros. No sentido geral, é me dar energia, né, ter energia para fazer as atividades. Então é muito comum, após almoço, a pessoa ter uma sonolência. E isso não é de todo ruim. Por quê? Se eu mando a energia para fazer a digestão
e ao mesmo tempo eu tenho um descanso, então toda a minha energia vai estar realmente voltada ali para fazer uma boa digestão, tranquilo. O problema é quando essa sonolência, esse cansaço passa a ser uma coisa muito mais presente no dia a dia e começa até a me atrapalhar, do tipo, eu não consigo almoçar e não tirar um cochilo, eu preciso fazer isso, eu não consigo, não rendo, eu passo o resto do dia cansado. Opa, então ali eu estou mostrando que existe ali uma real deficiência no elemento da terra, né? Uma outra condição que a terra tem, um aspecto mais mental ali, é a questão dos pensamentos. Só que aqui é um pensamento no sentido concentração, foco, memorização, estudo. Então, a Terra tem essa questão aí mais de aprendizado, né? Então, estou assistindo aula e minha cabeça começa a voar devagar ali, né? Então, a Terra está falhando em manter o foco dela, a concentração. Ou então, acabei de estudar, ler um livro, lá, alguma coisa, chega o dia seguinte, eu não lembro mais o que foi que eu li, o que foi que eu estudei. A minha terra também está ali falhando, né, em transformar aquela leitura, aquele raciocínio em algo que eu ali aprendi, né? Uma outra questão é eu ter muitos pensamentos repetitivos, né? São pensamentos que eu posso associar, por exemplo, para mim, para ficar mais fácil, a um bovino ali que come um alimento e fica remoendo aquilo, né? Vai para o estômago, volta para a boca, vai para o estômago, volta para a boca, vai para o estômago. Aquilo fica remoendo ali, então esse pensamento que não sai da cabeça, você fica remoendo aquele pensamento, você pensa nele, aí tenta esquecer, ele volta, a terra está falhando em transformar, igual um alimento, né? Está falhando ali em transformar aquele pensamento que você teve. Então, outra função da terra, né? Aí já no aspecto mais mental. O espírito vai ter essa função aí de concentração, né? De focos, estudo, memorização, mandar energia, né, para os 4 membros, fazer as transformações. Esse espírito I é que vai ter essas funções, essas características da Terra. E em relação ali aos pensamentos, qual é a emoção que a Terra traz, né? A emoção que a Terra pode mostrar ou que pode ser afetada por ela, é a emoção da preocupação, né? Então, um resuminho aí, repara como que o nosso estilo de vida é um estilo que constantemente está prejudicando a Terra, né? Porque a gente muitas vezes, por causa de trabalho, se alimenta fora do horário adequado e isso prejudica a Terra que tem um horário certinho para fazer a digestão. A gente muitas vezes vai comer, né, e ao mesmo tempo assiste uma outra questão ali, por exemplo, trabalha comendo, estuda comendo, eu estou pegando a minha energia da Terra que deveria estar só digerindo alimentos ou deveria só estar pensando ali, né, na questão do aprendizado e estou dividindo essa energia, né? Eu não descanso corretamente, então a minha Terra tem que meio que forçar ali para me dar mais energia. Eu me alimento com as substâncias que não são os nutrientes adequados para a Terra, né? Eu forço a minha Terra a trabalhar mais que o que deveria ser normal ao colocar alimentos muito úmidos, ao colocar alimentos muito frios, preciso aquecer, digerir aquilo ali. Então eu tenho várias situações assim que vão me dando prejuízo na Terra, por isso que é muito comum eu ter aqui no Ocidente, né, o que mais a gente encontra de desequilíbrio? Madeira e terra. E água, mas água é mais mundial mesmo, né? Mas madeira e terra aqui no Ocidente é muito presente, né, de desequilíbrio, né? Então a gente, fazendo um resumo aí, falei a cor da terra é o amarelo, o espírito da terra é o I, a emoção, preocupação, né? Coordena ali também os pensamentos. A região que ela controla são os 4 membros, né? Com a questão da energia. Ela se abre na boca, na gengiva, né? Ali, dá para a gente ver ali uma questão do elemento da terra. Né? Ela tem a função de transformação, a umidade é o clima. Né? A estação dela, ela faz parte de tudo ali, a estação da canícula. Então, com isso, a gente começa a poder associar sintomas de doenças, né? Para poder pensar, isso é terra, isso é madeira, isso é fogo, onde é que está esse sintoma, né? Então aí fica esse conhecimento, aí, essa curiosidade do elemento da terra para vocês. Podem comentar aí no vídeo, mas isso aqui quer dizer que tem essa questão, tem esse problema, tem uma relação dos 3 elementos, né? Mãe e filha, como é que é o movimento, enfim, comenta aí qualquer situação que ficou em dúvida,
que a gente vai continuar fazendo aqui esses vídeos dos elementos e depois eu vou conversar sobre como eles funcionam em conjunto, né? Porque lembrando que a medicina chinesa é sempre um tratamento holístico, né? Sempre uma visão holística. Então eu não olho só para a terra, só para o fogo e só para a madeira. Eu olho para os 5 elementos e como eles estão se comunicando. Então a partir daí é que eu vou ter meu desequilíbrio. Então fica aí o vídeo da terra. Quem gostou, dá um joinha, né? Se inscreve no canal que está ajudando, né? Estamos crescendo aí. Agradeço a quem está participando e valeu!